Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela All TV, a TV da internet, pelas redes sociais também, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, a nossa conversa, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. 28 de dezembro, hoje, quarta-feira, nosso espaço aqui nesse dia sempre voltado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, e a gente vai tratar hoje sobre um tema muito importante com a Débora Diniz. Ela é palestrante, hipnoterapeuta, farmacêutica, bioquímica. Boa tarde, Débora, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa Gente que Fala, mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite de estar aqui podendo participar e falar sobre um assunto de importância mundial. Agora, nesse período do ano, onde a gente faz uma série de reprogramações para o ano novo, então pensar um pouco melhor na nossa saúde mental. Nós vamos falar exatamente, Débora, sobre a síndrome de burnout. É um assunto bastante falado, bastante comentado nos últimos tempos, por causa da rotina cada vez mais estressante das pessoas no dia a dia do trabalho, no dia a dia da profissão. Na verdade, a gente vai acumulando atividades e a falta de atenção e cuidados em relação a isso tudo pode trazer graves problemas à saúde do corpo e da mente também. Então, controlar o estresse não é uma coisa fácil, todo mundo sabe disso, mas, de acordo com os especialistas, é possível, sim, definir estratégias que ajudam a diminuir a pressão no trabalho, que pode levar ao que a gente vai tratar aqui, que é a síndrome do burnout. Débora, quem prescreveu a síndrome do burnout? Vamos lá na história, como é que isso tudo começou? Tá. Começou em 1974, com um psicólogo americano chamado Herbert Freudenberg. Ele que pela primeira vez, ele teve síndrome de burnout, como eu tive, e ele acabou descrevendo todos os sintomas e como ela agia no ser humano. Então, todos os estudos, a partir de então, levam esse estudo dele como principal. Agora, como é que se relacionou lá atrás, há tanto tempo, 50 anos mais ou menos, né? É, a síndrome como resultado de efeitos de pressão no trabalho, de acúmulo de atividades profissionais, como é que se fez essa relação? Porque assim como o trabalho ele pode proporcionar satisfação e realização pessoal, ele também pode direcionar para desilusão e exaustão. É justamente esse estado, resultante dos mais diversos fatores estressores, que caracteriza a síndrome de burnout. E ele leva esse nome, tá? Que se a gente fizer uma tradução livre, né, de burn, quer dizer queimar, e out seria o externo, o que ele quer dizer com isso é queimar totalmente, quando você se esgota. Então, antigamente a gente chamava essa doença, né, essa síndrome, de estafa. Então, eu estou estafado, o fulano tá estafado. Hoje ela ganha esse nome por conta desse trabalho desenvolvido pelo Freudenberg, tá? É errado dizer que o burnout está ligado a quem está nessa pressão do trabalho, está estafado, né, como você destacou aí o termo, mas e que é infeliz no trabalho, ou o burnout vale para todo mundo, sendo feliz ou não no trabalho? Então, tem vários tipos da gente mensurar hoje, várias técnicas até para a gente poder ver isso, né? São três pilares essenciais que levam a desenvolver a síndrome de burnout, né? Então, são três fatores. A exaustão emocional, então eu posso gostar do meu trabalho, mas ter uma demanda tão elevada
que eu gero essa exaustão, tá? A despersonalização, quando eu tenho a minha recompensa financeira ou a minha recompensa emocional desequilibrada, eu acabo deixando de gostar um pouco desse trabalho e eu começo a me afastar dele com um pouco de cinismo até, né, que a gente usa isso na técnica terapêutica, e eu me afasto e acabo vendo o outro ser humano não como um ser humano, sim como um objeto. Então, tanto faz o meu tratamento com ele. E a terceira é a redução da realização profissional. Qual é o meu propósito de vida? Quais são os propósitos que a empresa tem? Né? A minha missão e os meus valores estão de acordo com o que eu faço, estão de acordo com o trabalho que eu realizo. Então, quando eu tenho qualquer desequilíbrio entre isso, eu posso desenvolver burnout. Eu posso trabalhar numa empresa que me paga muito bem, mas que eu não me sinta feliz. Ou eu posso me sentir feliz nessa empresa, mas ter um excesso de trabalho ou de responsabilidades tão grande que isso vai gastando a minha energia, vai me consumindo. Então eu acabo desenvolvendo um estresse crônico, certo? Gostar do que faz, então, não é uma condição que exclua a síndrome do burnout. Você pode adorar, você pode se apaixonar por aquilo que você faz no trabalho, mas o excesso vai ser prejudicial. Essa é a conclusão. Essa é a conclusão. Vamos pensar no tempo do Covid, dos profissionais de saúde, principalmente dos médicos. A gente imagina que a grande maioria dos médicos façam da profissão uma paixão, né? É isso que a gente vivencia normalmente. Mas a grande maioria desenvolveu uma série de distúrbios emocionais, por conta da perda de pacientes, por conta do excesso de trabalho, por conta de estar longe da família. Então, isso tudo acaba fazendo, mesmo que você goste do que você faça, que você desenvolva algum tipo de estresse ou esgotamento físico, resultando dessas situações de trabalho desgastante. Agora, Débora, tem gente que não gosta do trabalho que faz, tem uma profissão, mas não conseguiu se encaixar nela por N razões, então não gosta da sua atividade. Ou nem tem uma profissão, trabalha num cargo, porque ela não se profissionalizou em nada e não gosta. Trabalha, na verdade, porque precisa trabalhar, porque precisa sobreviver, ou seja, trabalha por salário. Essas Certo? pessoas que estão insatisfeitas neste nível, que vão trabalhar porque precisam trabalhar e ganhar dinheiro, são candidatíssimas a ter síndrome do burnout? Como diria o Mário Sérgio Cortella, né, ele diz que emprego é uma fonte de renda e trabalho é a fonte de vida. Né? Quando a gente trabalha com o que a gente não gosta, fatalmente nós vamos desenvolver alguns problemas emocionais e psíquicos, certo? Então, quanto menos eu gosto do que eu faço, mais chance eu tenho de desenvolver isso. Por quê? Eu posso ter a minha criatividade tolhida, eu posso me relacionar mal com os colegas, né? Eu posso ter falta de reconhecimento, já que eu faço alguma atividade que eu não gosto, eu não vou ser uma pessoa tão engajada, né? E todos esses fatores acabam contribuindo para desenvolver a síndrome de burnout, sim. Então, não gostar do trabalho, eu acho que é uma das questões mais difíceis hoje, né? Na escolha do você precisar receber como fonte de renda, porém trabalhar numa atividade da qual você não tem tanta afinidade, né? Bom, você destacou, Débora, que você passou por isso, você teve a síndrome do burnout. Eu não sei se eu devo perguntar isso agora ou mais para frente, se achar que ainda não cabe, a gente fala mais adiante. Não, É, foi, pode perguntar. foi isso que te levou a trabalhar com pacientes que sofrem do problema? Sim, eu desenvolvi síndrome de burnout. Eu era executiva da indústria farmacêutica, tá? Fui gerente de vendas de grandes empresas, então eu era líder de equipes de alta performance, né? Para que entregava resultados. E isso, a grande responsabilidade disso tudo, me movia. Eu adorava, eu adoro vendas, eu adoro falar, eu adoro compartilhar conhecimento. Então, é assim, eu me sentia muito bem nisso.
Só que quando eu comecei a viajar muito, ela é uma atividade que me pedia isso. Eu cheguei a trocar mala no aeroporto, sem ter tempo de voltar para minha casa, por conta de eventos da empresa, por conta de visitar clientes. Isso fez com que eu começasse a desenvolver o burnout e eu não percebi na época isso. Até que culminou com um estado bem desgastante, de ter dor de estômago, de ter taquicardia, de ter ansiedade em cada fechamento de mês para entregar o resultado. E eu sou muito perfeccionista, eu busco muito resultado, então isso acabava me consumindo. E de primeira eu não percebi isso, até que o esgotamento físico total me pegou. Então eu me via em finais de semana jogadas no sofá da minha casa sem vontade de fazer exatamente nada. E o meu marido querendo viajar, querendo sair, eu, pelo amor de Deus, eu queria que o mundo acabasse para mim continuar ali, de olho fechado, tranquila. A gente acaba tendo comprometimento da memória, você tem irritabilidade, você fica com um sentimento de angústia, de que nada do que você faça pode mudar essa realidade que você está vivendo. Então, eu comecei a procurar saídas. Como eu sou muito ativa, eu comecei a fazer uma série de coisas. Eu procurei fazer psicoterapia. Eu procurei, fiz uma consulta com um psiquiatra que disse que eu estava com estresse. Então, eu não tomei medicamento na época, mas era um tratamento que eu tinha que diminuir a atividade, tinha que procurar descansar e nada resolvia. E aí eu comecei a fazer uma série de outras coisas, né? Vários mindfulness, isso me ajudou bastante, mas nada acabou resolvendo o quadro. Ele melhorava, eu troquei de emprego, eu terminei um casamento, eu casei de novo, e tudo continuava igual, né? Até que eu descobri a hipnoterapia. E a hipnoterapia foi para mim um tratamento muito eficaz. É por isso que eu comecei a trabalhar com isso, vendo a necessidade, vendo as pessoas que estão no mercado de trabalho com essa necessidade de poder me dispor de ajudá-los, já que eu consegui me tratar e consegui hoje, posso falar para você que sou uma pessoa livre, sou uma pessoa que me sinto muito bem, de ajudar outras pessoas que, como eu, possam estar passando por isso. Você falou, em dor de estômago, em irritabilidade, você falou vários sintomas aí. Esses são sintomas clássicos, ou seja, a pessoa com síndrome de burnout vai ter tudo isso, ou é uma situação muito variada, muito variável, né, e vai depender do organismo de cada um vai reagir de uma forma. Como é que porque isso tudo é, é o conjunto de elementos que vai ajudar o profissional a definir se a pessoa tem síndrome de burnout ou não. Isso tudo me parece difícil, né? Como é que você fecha o diagnóstico, bate o martelo, olha, é isso aí. É difícil mesmo, Mauro. Eu digo que são 4 sintomas essenciais, tá? O primeiro, a falha de memória, quando a gente começa a ter branco. Então, você domina um assunto, você faz isso todo dia e de repente, numa reunião, numa conversa com amigos, você começa a falar e você esquece do nada. Você fala, nossa, mas eu nem lembro o que eu estava falando, o que que eu estava fazendo. Então, essas falhas de memória sucessivas é um indício de que você está entrando num estado de estresse, num estado de cansaço físico e mental, tá? O segundo é a estafa, que a gente chamaria de estafa ou cansaço contínuo. Você pode dormir cedo, você pode dormir 8 horas, mas você acorda cansado. Você acaba de acordar, parece que você nem dormiu. E aí você fala assim, nossa, eu queria dormir mais. Então, isso também é um indício de você não conseguir descansar. Um terceiro é a irritabilidade. Tudo tira você do sério. Então, tá dirigindo no trânsito, alguém dá uma buzinada ou te fecha, aí a gente xinga. Aí você fala, pomba, vai lá fazer outra coisa, né? O seu vizinho tá fazendo uma obra.
e você não vê a hora de acabar, até um dia que você vai lá bater na porta dele e começa a reclamar. Então você acaba sendo, se tornando uma pessoa rabugenta, sabe? Você tá rabugento? Preste atenção. E a quarta, alteração no sono. Então, a insônia, né, a interrupção do sono na madrugada e a pessoa não conseguir mais dormir, porque aí ela é invadida por uma série de pensamentos e pensamentos que muitas vezes trazem preocupação, também é um indício disso. Então, você está cada vez mais num ciclo fechado, é como se você estivesse numa roda. Começa, na hora de terminar, não termina, ele é contínuo. E aí você não consegue sair dali, né? Então, É. esses quatro, eu acho que são os red flags, vamos chamar assim, para prestar atenção, que a pessoa precisa observar se está passando por isso para poder procurar ajuda, para poder procurar um tratamento antes que se torne crônico. Nesse ponto, procurar ajuda, Débora. Quem é o médico? Qual é a área da medicina que cuida disso? No seu caso, qual foi o profissional e de qual área, né, que falou, olha, é isso aí, Débora, você está com síndrome de burnout. Então, no meu caso, demorou para alguém falar que eu tinha síndrome de burnout, né? Eu procurei neurologistas, eu procurei psiquiatra, procurei psicólogos e como a junção dos três fatores às vezes não é tão fácil das pessoas enxergarem, tá? Demorou para que alguém falasse para mim, não, o que você tem está relacionado à sua atividade, está relacionado ao trabalho, né? Então é uma síndrome de burnout. Foi um psiquiatra que, como a gente muitas vezes acaba lidando com convênios médicos, o que que os convênios fazem? Eles diminuem o tempo de consulta para aumentar a produtividade do médico. Então, o médico, quando ele faz uma consulta com um paciente de 15 minutos, que é o máximo, ele não consegue evidenciar esses fatores todos. Ele precisa ter tempo para atender o paciente, ele precisa conversar com o paciente sobre a vida dele, sobre o que ele passa, sobre como ele se relaciona, né, com os elementos estressores. E isso não dá tempo. Então, eu não coloco nem muito a culpa nos médicos, e sim no sistema de saúde que a gente tem hoje, né? Mas o profissional mais adequado para identificar isso seria um psiquiatra. Não dá para culpar o médico, enfim, é preciso prestar atenção no sistema de saúde, como você destacou, para que as consultas sejam mais bem exploradas, mais bem aproveitadas, né? E esse assunto também tem que ir para a academia, tem que ir para os bancos das faculdades, né? Também, também. Porque se a gente preparar a massa pensante antes deles saírem da faculdade, com certeza eles teriam um engajamento diferente, né? Mas o que eu vejo hoje, principalmente nas cadeiras de medicina, é que o médico sai e ele vai trabalhar em serviços públicos. Ele começa a dar plantão, e nesses lugares é produtividade que gera, né? Muitos dos médicos que acabam se desenvolvendo, que são mais renomados, que fazem opção de não atender pacientes de convênio, que atendem só particulares, eles acabam, as pessoas que têm acesso a eles é uma parcela pequena da nossa sociedade, né? Então a gente precisa criar dentro do sistema de saúde tratamentos de forma diferentes. Eu falo mais ainda, eu acho que as empresas, elas precisavam fazer campanhas internas para identificar isso dentro das empresas, para ajudar os profissionais dentro das empresas, para que eles não precisam se afastar das atividades deles. A empresa ganharia com isso, né? Então ela tem um olhar voltado ao ser humano, ao profissional que trabalha para ela. Será que o profissional da saúde hoje é o principal candidato a ter síndrome de burnout, ou é a categoria onde mais esse tipo de problema aparece? Por causa da pandemia, você é da saúde, né, descobriu o problema na sua pressão aí do dia a dia na indústria farmacêutica, médicos aí pressionados de toda forma. Você acabou de falar também a respeito do momento que sai da faculdade para fazer o seu estágio, a sua residência. Enfim, tem o quadro da saúde, né, a categoria da saúde está muito pressionado hoje em dia.
Ela tá, né? E no nosso país mais ainda, né? O burnout atingiu particularmente os profissionais da saúde por motivos óbvios de excesso de trabalho, né, durante a pandemia, e ela precisa ser olhada. Tem muito trabalho sendo realizado dentro dos hospitais com foco nisso, com olhar no colaborador, com olhar nesse profissional que lida com as pessoas, né? Porque quando a gente começa a enumerar dentro do burnout quais são os profissionais que estão mais na linha de desenvolver esse tipo de síndrome, todos os profissionais que têm uma carga excessiva de trabalho, mas que lidam com outro ser humano, eles são mais aptos a desenvolver isso. Então, os profissionais de saúde em primeiro lugar, depois os professores, os policiais. Então, a gente vê uma grande gama de profissionais dessas áreas, porque eles lidam diretamente com as pessoas, né? Então, a gente precisa de cuidados, a gente precisa olhar para isso como um problema de saúde pública até, né? Existem estatísticas hoje da própria Organização Mundial de Saúde que a síndrome de burnout é um mal relativo e muito próximo à diabetes e à hipertensão. E a diabetes e a hipertensão, como doenças crônicas, são as que mais assolam a população mundial, né? Então, se a gente tem essa visão hoje, por que não fazer trabalhos? Por que não começar a tratar os profissionais? O mês de janeiro, hoje é chamado de Janeiro Branco, como um alerta para a síndrome de burnout. Como a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Agora a gente tem o Janeiro Branco. E em janeiro, porque em janeiro desse ano, de 2022, a Organização Mundial de Saúde, na sua revisão da Classificação Internacional de Doenças, a CID, então na CID-11, ela já colocou a síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional. Então ela admite hoje que isso é uma doença e uma doença ligada ao trabalho. Então, por que a gente não olhar e não aumentar as campanhas e não fazer isso reverberar ao ponto da gente poder tratar as pessoas antes delas desenvolverem a síndrome, né? Antes que elas chegam num ápice, né, do esgotamento total. Você citou, Débora Diniz, algumas profissões, né? Ou seja, profissionais que estão sujeitos e que sofrem da síndrome de burnout. Vamos colocar aí os jornalistas também, né? Eu, particularmente, conheço alguns que passam por isso, a Também. pressão diária do fechamento das reportagens, colocar jornais no ar, programas, enfim, a gente tem que cumprir os prazos, o deadline, em inglês, né, a gente chama de, a grosso modo, a linha da morte, você tem aquele ponto limite ali para poder entregar o seu material e tudo acontecer, né? Então, o estresse, a pressão é muito grande. Eu conheço algumas pessoas, claro, evidentemente não posso falar o nome aqui, mas como tem um caso notório, todo mundo sabe, da Isabela Camargo, que foi colega nossa na TV Globo, deu um branco nela no ar e ela não sabia do que se tratava, não sabia o que estava acontecendo. Enfim, hoje ela se dedica também a um trabalho, né, por conta de tudo que ela passou, e chama a nossa atenção para tudo isso que tá ocorrendo. Então, os jornalistas também estão incluídos, né? E esse sintoma clássico do uso da memória e esse branco que aparece, que foi o caso da Isabela, acho que talvez seja o ponto primeiro. A gente usa muito a memória, a gente está aqui no improviso tal, e à medida que eu estou conversando com você, eu estou puxando pela memória aqui coisas do repertório, coisas que a gente combinou aqui no nosso roteiro. Ambos estamos fazendo isso, né? Usando a nossa memória de uma forma bem rápida, né? Então, o acesso a ela fica falho. Por quê? A gente tem a mente racional, nós temos três mentes, que seria a mente inconsciente, que é o que nasce já programado de fábrica, que tem todas as coisas necessárias para que a gente nos mantenha, para que a gente fique vivo,
Então, eu não preciso pensar para respirar, eu não preciso pensar para comer ou ir no banheiro. São sentimentos já inatos meus, isso já nasce comigo, né? Então, aquela questão da luta ou fuga, então, que é para me resguardar, para me ajudar a que eu não morra, né? Então, ela me protege. Eu tenho a mente subconsciente, que seria a mente profunda, onde eu guardo as minhas memórias de longo prazo, aonde tudo, desde quando você está na barriga da sua mãe, todos os sentidos, todos os sentimentos, cheiros, memórias estão gravadas dentro dessa mente. E eu tenho a mente racional, que é a mais superficial, que foi desenvolvida em nós seres humanos pensantes, né? Então, é a mais nova, que é a que guarda as memórias de curto prazo, o que eu preciso ter mais à mão. Então, quando eu preciso acessar essa subconsciente, que é mais interna, eu, eu acabo tendo esse branco. Por quê? Porque não tem uma conexão fluida. Eu estou tão cansada que o meu porteiro, que seria meu fator crítico, fica na frente e fala: Não, calma, que ninguém vai entrar. E aí, se eu parar e relaxar, eu vou lembrar. Só que na hora que eu preciso, isso não vem. E quando isso começa a se tornar, como eu falei antes, né, uma coisa normal dentro da minha vida, eu já estou muito prejudicada. Então eu preciso ir atrás do que está acontecendo para que isso não ocorra mais, para me ajudar. E perceber isso, perceber que somos seres humanos, que somos falhos, que a gente pode errar, mas que a gente tem que observar como o nosso corpo reage, como a nossa mente reage, isso é bem difícil, né? Nós não somos ensinados a isso. A mente está sempre em último plano. É como se ela tivesse vida própria e ninguém precisasse fazer nada. De criança, quando a gente falava em psiquiatra, nós devemos ser mais ou menos da mesma geração. O que que as pessoas falavam, Mauro? Coisa de louco, Não médico é? de louco, né? Então, a gente tinha inclusive hospitais de internação psiquiátricas, Tem né? Que foram sendo abolidos com o tempo. Então, os eu falo, hospícios, né? os hospícios, exatamente. Então, a ciência, ela vem ajudar a gente a evoluir, a olhar as coisas com outros olhos, a trazer de volta para que a gente possa entender que somos falíveis, mas que há uma a gente não deve nem falar cura, né? Porque não existe a palavra cura, né? Mas que tem uma transformação, que a gente pode transformar isso numa coisa boa e sair daí. Tem gente que não cuida da própria saúde, né? Não faz a sua prevenção, só vai ao médico quando sente a dor, né? Quando se diz no popular, quando o calo aperta, né? Da sua saúde física. Imagine, então, cuidar da saúde mental, psicológica. Isso aí está em último plano, não é nem em segundo. Está lá, é a letra Z do alfabeto, não é verdade? É verdade. Eu trabalhava com motivação de equipes de vendas, né? Com treinamentos e motivação. E a gente está sempre pensando para frente, sempre empurrando. E eu notei que a grande maioria sofre e é um sofrimento silencioso, porque você não conta isso nem para o seu amigo. E aí a gente esconde nos lugares mais remotos da nossa mente para que ninguém perceba, né? É como se ser fraco fosse um adjetivo ruim, e não é, isso não demonstra fraqueza. Isso demonstra que você está olhando para si de forma empática e consciente, sabendo que você pode melhorar, que você pode passar por isso e ter uma vida tranquila, uma vida alegre, feliz, né? É, pânico, ansiedade, depressão, essas coisas todas são da família da síndrome do burnout, são primos. Por exemplo, a pessoa tem pânico de ir para a rua porque tem medo de um assalto, e aí vai para a rua com esse medo, aí tem ansiedade por causa disso. Aí a ansiedade vai levar a uma depressão, enfim, aquele efeito dominó. Tudo isso está junto, é amarrado? Eles podem aparecer sozinhos. Você pode ter uma síndrome do pânico por algum motivo que não esteja relacionado à síndrome ou ao trabalho. Mas dentro da síndrome, todas essas doenças também aparecem,
né? Eu posso desenvolver síndrome do pânico. Então, eu já tive paciente meu que tinha pânico de ir para o trabalho. Então, já começava a suar frio, tinha taquicardia, dor de estômago, passava mal. A síndrome do pânico, ela é caracterizada por um sentimento de quase morte. A pessoa acredita que está morrendo, né? A depressão, a ansiedade, todas elas aparecem dentro do quadro de burnout. Mas entenda, o burnout precisa estar relacionado às atividades do trabalho. Quando ele não está relacionado, quando esses sintomas não estão relacionados ao trabalho, eles são simplesmente depressão, ansiedade, síndrome do pânico. O burnout é 100% ocupacional. Ocupacional, exatamente, ocupacional. Hoje fala-se de burnout parental. A pandemia, ela trouxe as pessoas para dentro de casa, num home office, de forma desordenada, né? Você não teve escolha. Então, ninguém quis saber se você tinha ou não condições físicas, emocionais para estar dentro de casa. E os pais começaram a lidar com uma logística diferente com os filhos. Ao mesmo tempo que eles estavam no trabalho, eles estavam dentro da casa e os filhos não estavam na escola. Os filhos estavam também dentro da casa, participando de aulas. Então, isso criou um estresse. E tem uma pesquisa de uma universidade do estado de Ohio, nos Estados Unidos, que diz que 66% dos pais que tiveram essa rotina na pandemia desenvolveram, e aí eles denominam como síndrome de burnout parental, que é desse cuidado interno também com as crianças, mas é uma nomenclatura não científica hoje, então a gente ainda não pode utilizar ela. Mas para você ver o quanto importante o quanto a gente fica esgotado física e emocionalmente com uma série de questões que não estávamos preparados para lidar, né? Que a gente não consegue se adaptar. O viciado em trabalho, o workaholic, ele é o candidato número 1 a ter burnout ou ele está livre disso? Então, se a gente pensar que eu tenho que ter os 3 fatores, né? Excesso de trabalho, despersonalização e recompensa, né? Ou redução da realização profissional, o workaholic, ele estaria no primeiro, que é do excesso de trabalho, mas ele busca o excesso de trabalho, às vezes até por ganância, né? De poder se desenvolver mais rápido, de poder ganhar mais, né? Também, hoje estão tentando de forma científica, há estudos, já há algumas instituições que colocam isso como burnout de sobrecarga, tá? Então eles colocam em 3 tipos diferentes, e ele pode ser relacionado com burnout, ele pode desenvolver esse burnout de sobrecarga, né? Agora o de despersonalização, ele deve adorar o que ele faz, por isso ele trabalha tanto, né? E se ele tem reconhecimento, então essa redução da realização profissional também não deve acontecer. Então ele deve estar só no primeiro parâmetro. Mas ele pode desenvolver sim um estresse crônico pelo excesso de trabalho. Você está no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre por aqui nesse espaço, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Nosso assunto hoje, síndrome de burnout, e as explicações, as orientações da palestrante Débora Diniz. Ela é hipnoterapeuta, farmacêutica, bioquímica. A gente vai parar um pouquinho agora, intervalo, um golinho de água para cada um, a gente já volta com a sequência do tema. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
Estamos de volta com o programa Gente que Fala. Dada aí a mensagem do nosso apoiador, a gente prossegue por aqui, quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Tema importantíssimo hoje, estamos aprendendo sobre a síndrome de burnout, como impedir que a pressão do trabalho se transforme em doença, se transforme em síndrome de burnout. E a nossa conversa com a Débora Diniz, ela é palestrante, hipnoterapeuta, farmacêutica e bioquímica. Débora, como a hipnoterapia ajuda no tratamento da síndrome de burnout? A hipnoterapia é um tratamento que usa a hipnose como ferramenta, tá? E o que faz a hipnose? A hipnose, ela faz com que você esteja num estado de consciência focada, e que a sua consciência periférica esteja reduzida. E ela é caracterizada por uma maior capacidade de resposta à sugestão. Então, o que quer dizer isso? Como eu expliquei um pouco antes, a gente tem 3 mentes. A mente inconsciente, que já vem preparada de fábrica, que tem todos os elementos que são necessários para que eu permaneça viva. A mente subconsciente, que é onde eu tenho memórias de longo prazo, todas as emoções, e a memória e a mente consciente, que tem a memória de curto prazo, né? E que eu acho que tem a racionalidade, que tem a mente analítica, que eu acho que é a que me comanda. Mas eu posso frustrar muita gente falando isso, nós agimos 95% pela mente subconsciente e só 5% pela mente consciente. Então, mesmo sendo um ser racional, o que me faz agir, o que me faz fazer escolhas, não é a minha racionalidade, e sim as minhas crenças e as programações que estão gravadas nessa mente subconsciente. A minha mente racional serve para racionalizar a minha escolha, para que eu possa te explicar alguns motivos do porquê eu escolhi o A e não o B. Mas isso não é o que está real. E como que essas crenças acontecem? Então, desde que eu nasço, quando eu nasci, quando você nasceu, tudo que você escuta de quem é mais velho, dos pais, dos professores, ficam gravados na nossa mente como grandes verdades. Então, se eu venho de uma família que tem uma série de crenças financeiras, de que dinheiro não nasce em árvore, de que precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro, eu dificilmente vou me tornar um empresário ou uma pessoa muito próspera que ganha dinheiro com facilidade. Porque dentro da minha cabeça eu tenho aquela coisa de que o dinheiro é escasso. Então, tudo que eu faço me leva a mostrar que aquilo é verdade. Então, se eu estou a ponto de me desenvolver, eu dou 2 passos atrás e volto. Eu ajo daquela maneira. Não é consciente. Então, muitas coisas, como os traumas que a gente sofre quando criança, eles podem programar o que seremos na idade adulta e o que leva você até aquilo. Eu, no meu tratamento, descobri que aos 8 anos eu sofri bullying durante 1 ano de uma professora na escola, no terceiro ano fundamental da escola. Então eu me senti rejeitada, eu me senti incapaz, porque ela me colocava em situações vexatórias, né? Aquilo me causou uma vontade muito grande de me desenvolver. Eu terminei aquele ano como a primeira aluna da escola, né? Então, assim, eu me motivei para sair daquele sentimento. Então, eu não tinha isso como uma coisa que podia me causar empecilhos. E quando eu fiz a regressão à causa, a primeira causa que eu tinha, a mais profunda, era esse sentimento de incapacidade de rejeição que eu tive aos 8 anos de idade. Eu ressignifiquei isso, vendo com outro olhar, agora já como adulta, e isso não me limitou mais. Eu tenho uma outra maneira de lidar com o mundo, né? Então, todos os obstáculos que eu encontrava, eu ligava a esse de forma inconsciente, entendeu? E que me faziam assim, não vou conseguir, ninguém acredita em mim, olha, não vão gostar do que eu estou falando, não vão gostar de mim. É complicado, né? Mas aí eu consegui, através disso,
ter um novo olhar. Então, a hipnose faz com que a gente faça novas programações na nossa mente, que façam com que a gente consiga agir de uma forma mais assertiva para o trabalho que a gente precisa desenvolver. Hoje você, no seu trabalho, você propõe a hipnoterapia porque você se tratou com a hipnoterapia. Exatamente. Eu acho que nada maior do que eu entender a sua dor para poder te ajudar e tratar a sua dor, por já ter passado por isso. Porque quando a gente fala de uma maneira muito distante, a pessoa tem um sentimento de dor tão profundo que ele tem ideação suicida. Se eu nunca senti isso, eu não posso nunca nem imaginar de perto o que é esse sentimento. Então, eu sabendo desse sentimento e sabendo que eu fui capaz de tratar isso dentro de mim e eu posso te ajudar, também é mais fácil para você acreditar que você também pode sair dessa, que você também pode alcançar a sua realização como eu alcancei a minha. Por isso eu procurei esse caminho. Eu acho que é um jeito que eu gosto de trabalhar hoje, que me traz prazer e que eu sei que eu vou deixar um legado grande de ajudar muita gente a ter uma vida mais tranquila, mais leve, mais amorosa, mais iluminada. E o que é que existe à disposição hoje, Débora, na medicina para o tratamento da síndrome de burnout? A gente está falando de um trabalho alternativo, que é a hipnoterapia, mas existem tratamentos pesados, né, com medicamentos, enfim, o que que existe hoje? O melhor tratamento para a síndrome de burnout é a prevenção. Então, evitar que ela chegue a acontecer de Sim. fato é o melhor caminho, né? Mas o tratamento para esse transtorno, ele pode incluir medicamentos antidepressivos, por exemplo, terapias complementares, psicoterapias, mudança de hábitos para hábitos mais saudáveis, como práticas regulares de exercícios, né? E para que a pessoa entenda que existe maneiras que ela pode mitigar esse problema dentro do trabalho. Então, quem trabalha durante muitas horas sentados, de fazer interrupções e levantar e tomar água e tomar café, você quebra aquele ciclo, né, com pequenas paradas, né? Na minha avaliação, a hipnoterapia é uma ótima opção porque eu me tratei e consegui me livrar disso, né? Mas existem esses outros tratamentos. A média de tempo gasto nesses tratamentos é de 2 anos para a superação completa da síndrome de burnout, tá? Com a hipnoterapia, 6 meses. O que é que muda, na relação do trabalho, com a síndrome de burnout? Afinal de contas, é uma doença ocupacional, ela nasce dentro do ambiente de trabalho, e como toda doença que nasce no ambiente de trabalho, cria ruídos, né, entre empregador e trabalhador. Uma coisa é você ter um resfriado, uma gripe, você se cura em poucos dias e volta a trabalhar. Outra coisa é uma doença que pode até se tornar crônica, né, e levar muito tempo para ser tratada. Como é que fica essa relação de trabalho? Tá, o burnout ele pode estar ligado à falta de conexão entre o profissional e o ambiente de trabalho. Se as relações na empresa são quase inexistentes, ou pior ainda, tóxicas, né, que a gente tem falado muito de relações tóxicas, a síndrome pode aparecer mesmo sem as longas horas de trabalho. Então, nesse quesito dos tóxicos, eu diria assédio moral, assédio sexual, bullying, exclusão. Isso eleva o estresse e torna a permanência no trabalho insustentável, né? Nesses casos, é como falar para você, se você tomar banho e depois voltar a brincar no tanquinho de areia, você vai precisar tomar banho novamente. Então, você precisa interromper a sua vida neste trabalho, porque se você continuar, você vai desenvolver novamente, não vai conseguir sair do ciclo, né? Ele precisa ser estancado. Então, em algumas relações, eu preciso realmente escolher. Então, se o meu empregador
é um assediador moral, e a gente sabe que isso acontece. Isso aconteceu comigo também nas minhas relações com empresas multinacionais, tá? Eu sofri assédio sexual, eu sofri assédio moral. Então as pessoas não conseguem mais conviver dentro desse sistema, elas precisam sair dali, né? Agora, em outras empresas, onde você tem um ambiente de trabalho bacana, onde a sua relação com o chefe ou com o empregador também é boa, e desenvolveu a síndrome por outros quesitos ou até de adaptação ao estresse que isso tudo gera, após o afastamento no retorno para a empresa, ter novos hábitos, porque senão você vai desenvolver novamente, né? Então, por isso que eu digo para você, que disse para você no início, quando a gente tiver as empresas olhando para isso como uma forma de sustentar o colaborador, de ajudar o colaborador a se incluir, a ser ajudado, a se sentir parte de um todo, com tratamento, com empatia, isso pode mudar. Agora, se eu voltar para o mesmo ambiente frio de uma empresa, onde eu tenho um distanciamento entre as pessoas, fatalmente o colaborador pode voltar a desenvolver a síndrome. A gente vive ainda a questão do teletrabalho, das pessoas em home office, muitas já voltaram, né? Mas para outras isso já se tornou uma realidade definitiva, as empresas querem que assim seja. E essas pessoas podem sentir justamente a falta do contato com a empresa, com o ambiente de trabalho, com as pessoas. Elas estão sujeitas à síndrome de burnout por isso, porque elas não estão se sentindo bem no ambiente virtual, por essa distância. Também, né? Porque criou uma despersonalização nesse tratamento, né? A gente está aqui falando também sem o contato físico, né? Mas quando você está numa empresa, você faz uma pausa no trabalho, você pode chamar um colega seu para tomar um café. E aí você vai conversar sobre assuntos da sua vida, ou às vezes até de questões da própria empresa. O que o distanciamento no home office deixou um vazio, né? Então eu não tenho mais o horário do almoço com meus colegas para dar risada, eu não tenho mais esses pequenos momentos de distração, né? Na empresa, do cafezinho, eu estou 100% do meu tempo trabalhando aqui. E quando muito estou falando com alguém no telefone ou de forma virtual para resolver problemas ou em reuniões. Então se tornou mais estafante. Além do mais, você acaba trabalhando um período maior, porque não tem os deslocamentos por trabalho. Então as pessoas acabaram aumentando o seu tempo de trabalho. Tudo isso criou um problema grande, né? Então você para almoçar e almoça na sua casa, no mesmo ambiente. A grande maioria das casas não estavam preparadas, não tinham escritórios. A gente viu durante a pandemia a gente fazendo reunião no banheiro, né? Porque era o lugar mais silencioso da casa, onde ela podia falar sem interrupção. Então, tudo isso vai gerando essa redução na realização, né? Você fala, isso tá chato, eu prefiro. Eu me adaptei muito bem, porque eu já fazia home office antes. Então, para mim, fazer atendimentos virtuais, trabalhar de forma virtual, não foi um choque. Mas eu vou te dizer que eu sinto falta de ter contato pessoal, de encontrar pessoas, de conversar, de tomar um café, de poder falar sobre alguma coisa que eu vivenciei naquele estado de tempo, né? Isso tudo faz uma higiene mental, né? Ô, Débora, essa sua calma, essa sua serenidade para explicar tudo isso, isso é seu, isso é do seu temperamento, é do seu comportamento, isso veio É, depois do burnout, não, não. assim, o cuidado para encontrar as palavras, a explicação bem, bem objetiva, isso é seu ou veio depois? Isso é meu, Mauro. Eu já, desde do meu início profissional, eu sempre lidei com pessoas, farmacêutica e bioquímica, né? Eu trabalhei dentro de um hospital, eu trabalhava com
terapia nutricional parenteral e enteral. Então, eu me especializei nessa área, criei a primeira sala limpa, então eu tinha estagiários, eu tinha pessoas que vinham da universidade. E como eu gosto muito de falar, mas eu gosto de entender como você vai entender o que eu estou falando, porque comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Você sabe melhor do que eu, como um comunicador, né? Então, saber me expressar era o primeiro caminho para me fazer entender, né? Então, isso é nato meu. Eu gosto de explicar, eu gosto de falar. Então, a minha mente ela é muito ágil e eu procuro jeitos de que seja mais fácil. Porque se eu falar numa linguagem muito técnica, a maior parte dos telespectadores não vão entender o que eu estou falando. E a mensagem que eu quero passar, eu quero que atinja muita gente, para que as pessoas possam se tratar, para que as pessoas possam se cuidar. Então, eu sempre penso qual é a melhor palavra, qual é a melhor maneira de poder explicar isso, né? Agora, na hora do aperto, na hora, né, que chega o prazo para a entrega do trabalho, na hora que o bicho está pegando mesmo, sempre chega alguém e diz assim, calma, calma, tudo vai dar certo, porque a gente entra no desespero, tudo vai dar certo e no final acaba dando certo. Aí tem aquele que vem com aquela frase assim, existe remédio para tudo na vida, então não se desespere. Você, como farmacêutica, gosta dessa frase? Existe remédio para tudo na vida? Não. Assim, eu não usaria remédio. Eu acho que existe saída para tudo na vida, né? Eu, como farmacêutica, eu sou contra tomar remédios. Aí a pessoa pode falar assim, nossa, que Mas é um louca. contrassenso, né? Então, É um contrassenso, mas não é. Eu acho assim, toda doença, ela começa a ser criada na mente. E o nosso corpo, depois que instala isso, ele precisa de medicamentos, eles são necessários, eles foram desenvolvidos para isso. O problema é que o ser humano acha que tratar os sintomas é a grande questão da vida deles, e não curar, e não se livrar daquele mal. Então, por isso que a gente tem tantas doenças crônicas, né? Que a indústria farmacêutica não me escute, mas elas acabam fortalecendo esse laço, né? De você estar dependente sempre do medicamento para poder estar se sentindo bem, para poder continuar vivendo. E a gente precisa treinar a mente para que ela encontre caminhos que nos leve a ser como éramos quando nascemos. Então eu nasci perfeita, eu tenho condições de ser perfeita. E a minha mente sabe esse caminho, a minha mente consciente que está programada para me salvar, para me cuidar durante a vida inteira, ela sabe esses caminhos. E aí a gente pode ser, né, desmamado desses medicamentos. Eu não preciso usar eles para o resto da minha vida. Eles são necessários. Eles são necessários para quando eu preciso me cuidar, mas não de forma crônica. Então, nisso eu não acredito. você Pode ser fala, até um é, contrassenso, né? então, você falou que a indústria farmacêutica não me escute, né? E que a indústria farmacêutica também não me escute aqui, mas é assim, o foco da indústria farmacêutica é o sintomático. Olha, você está com um problema aí, eu vou tratar o seu sintoma. E aí a causa, né? É isso, exatamente isso. Mas o que a gente devia estar alerta é que a questão é como a mente interpreta os fatos que a gente vive. A gente guarda as memórias e interpreta de maneiras que às vezes não eram necessárias. Tem muita gente que desenvolve doenças incuráveis, entre aspas, e que de repente se curam, né? É como eu te falei, assim, a gente não devia usar a palavra cura, nem o médico pode usar a palavra cura. E sim, a pessoa consegue transpor aquele obstáculo. Um câncer. Se você for ao médico e na hora que o médico te dá o diagnóstico, ele for pragmático, dizendo de que não tem saída, você acreditar que não tem saída, provavelmente você morra daquilo, porque você acreditou e incluiu dentro de você. Então, o seu organismo, ele vai programar suas células para que aquilo seja verdade e acabe se concretizando. Então, você vai ter metástase, você vai desenvolver uma série de coisas. A partir do momento que o médico fale para você, olha, você consegue passar por isso,
A gente tem uma série de terapias de medicamentos, então você vai fazer quimioterapia, você vai passar por cirurgia, você vai passar por vários tratamentos, mas você vai conseguir sair disso. Você já cria na sua mente o caminho para se curar, o caminho para passar por isso e não se entregar. É incrível, né? Mas Sim. infelizmente é assim que É, é, acontece. E existem estudos científicos que comprovam essa fala minha, que comprovam o, que a o, pessoa se cura. o fiel dessa balança é o seguinte: é aquele que recebe o diagnóstico de câncer é não entender o diagnóstico como uma sentença de morte. Exatamente, exatamente. Muito bem colocado, Mauro, muito bem colocado. E entender que ele vai passar por um processo. Ele vai passar por um processo que pode ser longo, mas que ele tem a possibilidade de ficar bem. É isso. Os distúrbios do sono têm alguma relação com a síndrome de burnout? E os distúrbios do sono podem ser tratados com a hipnoterapia? Pode. As duas coisas. A síndrome de burnout causa distúrbios no sono, né? Então eu começo a ter insônia ou sono picadinho, né? O que causa muitas vezes a insônia é o grau de ansiedade. Quem tem ansiedade muito exacerbada, ele acaba ficando preocupado com o que vai acontecer. Coisas que nunca nem vão chegar perto de acontecer, mas você está preocupado. Então, acorda na madrugada e não consegue desligar a mente. A mente fica trabalhando o tempo inteiro com você, conjecturando situações e coisas ruins, né? A gente muda essa programação, faz uma nova programação para que a pessoa consiga lidar com essas sensações. Há várias ferramentas, né, que a gente utiliza durante a terapia, ferramentas da própria PNL, ferramentas do Mindfulness, que são de respiração. Então, várias coisas unidas te levam a controlar tudo isso. Nós estamos chegando no final. Ao final, Débora, a última pergunta: a sua vontade, o seu desejo em relação a políticas públicas para a síndrome do burnout? Que ela seja olhada com mais seriedade pelo governo, né? Pelos governos que vão agora iniciar, né? A partir de janeiro, de que a gente consiga ter políticas públicas que ajudem os profissionais dentro das empresas e que também ajudem as empresas a desenvolverem isso, que criem mecanismos que favoreçam com que a empresa faça esses investimentos. Há alguns estudos que dizem que a cada dólar que um empresário investe na saúde mental do seu funcionário, retornam $3. Então, o que eles estão esperando, né? Muito obrigado. Débora Diniz, palestrante, nossa convidada de hoje aqui no programa Gente que Fala de quarta-feira, falando sobre síndrome de burnout. Esse espaço aqui sempre é voltado, dedicado às questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. A Débora é hipnoterapeuta, farmacêutica, bioquímica. Débora, feliz ano novo para você, um ótimo 2023, saúde e alegria. Ótimo ano novo para todo mundo, né? Eu posso deixar minhas redes sociais? Sim, sim. Eu ia te Né? pedir agora, seus canais. Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, o meu Instagram é Débora Diniz Oficial e a minha landing page deboradinizhipnoterapeuta.com. Lá tem bastante conteúdo que pode ajudar você nessa nova jornada. Mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a nossa equipe, Débora Diniz. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica da UTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UTV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, espectador, internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã ao meio-dia aqui pela UTV e pelas redes sociais. Um abraço, tchau, tchau.